Oi, eu sou o Misael. Eu sou a Maria. E nós estamos aqui para mais um pós-créditos especial do Oscar. Dessa vez nós vamos falar de A Forma d'Água. If I told you about her, what would I say? I wonder. Um dos filmes favoritos ao Oscar desse ano, de melhor filme inclusive, e de outros vários prêmios. Que particularmente eu acho que é o filme mais fabuloso, em questão de fábulas, dessa premiação. Eu acho que é o filme mais... Provavelmente vai ser o filme mais bonito dessa premiação. Eu acho que toda a atmosfera que o Guilherme Del Toro criou no filme dele é muito fabulística, do jeito que tu falou. Que é a mesma coisa que ele trouxe para Labirinto do Fauno, eu acho. Eu achei muito parecido com o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, se não tivesse toques de vermelho no Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E Ladrão de Sonhos, a gente até foi pesquisar pra ver se não era o mesmo diretor de fotografia. Muito parecido. Porque o diretor de fotografia de A Forma d'Água tá concorrendo ao Oscar, né? Tá concorrendo ao Oscar de fotografia. Não é. Não é. Não é. Mas o diretor de fotografia de Fabuloso Destino de Amélie Poulain é o De um Destino de uma Nação. Exatamente. Que está concorrendo ao Oscar também, mas que um filme não tem nada a ver com o outro. Não. Particularmente eu achei... Exatamente. O estilo dele eu acho que passou pra esse diretor aqui, aquela ideia de saturar bastante os verdes. O filme todo brinca com a premissa de que tudo agora é verde, né? Então, tudo é verde, tudo é verde. Tudo relacionado verde é a cor do momento. É. Mas eu não digo só isso, eu digo também na questão dos cenários. Tipo, o apartamento onde ela mora e o fato que uma porta fica bem do ladinho da outra, que ela mora em cima de um cinema, que o vizinho dela desenha anúncios de publicidade. Sim. A mesa onde ele tá desenhando parece muito a mesa do Homem de Vidro, do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Era ele, se não me engano, que desenhava, né? Sim. É tudo muito semelhante, sabe? As janelas, a janela do apartamento dela, a janela do apartamento dele. Isso eu achei tudo muito parecido com a Amélie e com a estética do Jean-Pierre Jeunet. Ela dá esse tom de conto de fadas pra história. Exatamente, ela ajuda a passar essa atmosfera de conto de fadas. Não é lúdico, não é lúdico. Mas assim, nesse ponto eu acho que é porque a Amélie, ela é aquela coisa de realidade exagerada que eles fazem nos filmes, então eu acho que porque esse filme é um filme de realidade exagerada também, apesar de ele ser muito mundano nos temas que ele aborda, e ali a gente vê preconceito, a gente vê na verdade todas aquelas minorias que são normalmente hostilizadas nos Estados Unidos, sendo hostilizadas pelo americano médio, que é o personagem do Michael Shannon, e que nesse tom de fábula, nesse tom de bem contra o mal, vamos dizer assim, ele permite que os personagens dele sejam mais preto no branco, sabe? Eles não são personagens tão próximos da nossa realidade, são personagens mais fáceis de tu definir. Tu vê o Michael Shannon, tu sabe que ele vai ser um vilão e tudo que ele faz é vilanesco. Tu vê os personagens da Sally Hawkins, da Octavia Spencer, do Richard Jenkins e a própria criatura, todos eles... Até o russo, que é o que normalmente teria aquela retratação mais maldosa. Na verdade, eles são personagens que tu trata como mocinhos e em nenhum momento eles se desviam desse caminho. Eles sempre se mantêm nesse mesmo caminho, às vezes com algumas dúvidas do caminho que eles devem seguir, aquele medo de tentar ir adiante, mas eles acabam indo para esse ponto. Então, nesse ponto, a gente consegue comparar ele de uma forma própria com os outros candidatos ao Oscar. Como Winston Churchill, que é uma coisa mais realista, também é uma realidade um pouco mais extrapolada, mas mais contida, mas nesse aqui ele é uma fábula, então a gente pode tratar ele de uma forma diferente. Eu tava falando da água, eu tava falando da fotografia e do verde. Eu acho que até por conta da água e do verde da água que eles acabam dando essa tonalidade toda pro filme. Então a gelatina é verde, tudo é meio verde. As paredes as paredes do lugar onde ela trabalha são verdes, é tudo verde, a roupa que ela usa é verde, tudo verde. Mas nessa questão que tu falou sobre analisar ele como um caso à parte, eu pessoalmente não achei que a história foi o ponto forte da Forma d'Água. Eu acho que a história é a mesma história que a gente já viu ser contada 1 milhão de vezes. Eu só acho que o Guilherme Del Toro conta ela visualmente com maestria. Sim, isso e sim. Tem tipo, a questão da Sally Hawkins ser muda, dela não ser surda, dela ser muda, e ela é muda desde criança. E isso dá um novo aspecto e mostra, ele conta essa história de outro ponto de vista, com outro aspecto, mas é a mesma história. Por isso que eu acho que
na categoria de roteiro, o roteiro do Martin McDonagh tem muito mais chance de levar o melhor roteiro do que essa história do Guilherme Del Toro, que é muito mais forte visualmente Sim. do que no quesito história. Que vale lembrar, essa história é baseada em Free Willy, né? Claro, É óbvio. a mesma história, porque é um guri que é um zelador e que vai lá e ajuda a baleia a fugir. Aquela E eles se apaixonam, Ele se apaixona ele pela vai pro baleia. mar com ela, e eles ficam fazem lá pra sexo. sempre. Claro, claro. Mas assim, eu gostei que o filme ele não tem muito medo. É que ele tá sendo acusado de plágio, na verdade, por isso que eu fiz essa piada, né? Eu gostei que o filme não tem muito medo de assumir esses aspectos pitorescos e que dão um pouco mais de personalidade pros personagens dele. Por exemplo, o fato da Sally Hawkins não ser uma puritana, mesmo ela tendo sido criada por freiras. Então a primeira coisa que ela faz todo dia quando ela levanta, ela toma um banho, ela se masturba. Eles têm traços de características próprias que enfatizam, porque mostra que isso é a forma de mostrar mais tarde que ela tá aberta a ter um relacionamento sexual com uma criatura nojenta, gosmenta, escrota e bizarra. Eu não acho que ele é nada disso. Eu não achei que eles fizeram ele ser uma criatura grotesca. O bicho? Eu achei que eles fizeram ele ser o mais bonito possível, sabe? Talvez. Ele é os olhos dele e o jeito como ele se move. Mas tu vê como a própria Octavia Spencer fica meio tipo assim... Porque até o personagem do Richard Jenkins acha normal, sabe? Tipo, é verdade. Tu transou com um bicho de água, ele abre, sai toda a água, eles estão lá abraçados, pelados, e ele só fecha a porta e vai embora. Ele não fica horrorizado, sai correndo, gritando, sabe? É tudo normal. É uma história sobre um amor entre pessoas diferentes. Só que nesse caso não é tipo um branco e uma negra ou alguma coisa assim, é um ser aquático e uma humana. Isso que eu achei interessante, eu achei meio fraco, na verdade, o clímax do filme eu não achei muito climático. Eu achei que o filme não foi longe o suficiente, porque naquela cena que mostra que o Michael Shannon quer que a mulher dele fique quieta quando eles estão fazendo sexo, eu achei que ele, em outro momento, mais tarde no filme, fosse estuprar a Sally Hawkins. Mas daí ou eu acho que tentar isso é estuprar necessário. ela. Eu não sei, eu achei que ele se refreou em alguns momentos, assim, eu também achei que podia ter sido muito mais violento. É que o estupro pelo estupro eu acho que não seria muito... Não seria uma coisa agradável de se ver, eu acho que seria um pouco desnecessária pra trama. E talvez talvez foi só pra mostrar qual é o interesse que ele tem nela. Sim, exatamente. Eu acho que foi muito bem feito porque foi de uma forma sutil, apesar de grotesca, assim, um pouco. Mas eu dei graças a Deus, inclusive, que não teve, porque ia ser uma discussão, ia levantar outro tipo de discussão que a gente não precisa pra esse filme, que é um filme que é quase aberto pra quase qualquer pessoa poder assistir sem muito perigo. Se tu tiver com o teu pai, se a criança tiver com o pai do lado, eu acho que não vai ser tanto problema assim, sabe? Também Ela acho, pode não tem assistir nada. de boas. Tem algumas cenas meio mais picantes, mas eu acho que não é nada mais do que isso. Até as cenas de sangue não são muito perturbadoras, eu acho que ela tá ok. Eu não gostei muito do final, na verdade. Eu não achei o final muito criativo, achei meio simplista demais. Porque era óbvio que ia acontecer, porque a cena final é a cena que tá na capa do filme, então a gente sabia que aquilo ia acontecer, então até aquilo acontecer, a gente sabe que as coisas vão ficar ok. Então não tem nenhum tipo de mistério. E ele com ela no fundo do mar e aquelas guelras aparecendo, pra mim também não foi uma coisa muito absurda, porque eu comecei a desconfiar desde o começo que tinha alguma coisa estranha com aquilo. Aquilo foi o que aconteceu, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, porque quem tá narrando a história é o personagem do Richard Jenkins, exatamente. E ele não sabe o que aconteceu. Sim, ele diz que ele diz que ele gosta de acreditar que eles ficaram felizes pra sempre, mas ele não sabe. Verdade. Sabe? Então a gente começa a pensar se foi realmente aquilo que aconteceu. Se ele só fez ela criar guelras, eles viveram no fundo do mar felizes pra sempre. Como? Ela não deixa de ser uma humana. E talvez por ser a narração dele que tá tudo verde também. Porque ele teve que pintar a droga da gelatina verde, então tudo pra ele era verde. A torta era verde. Tudo que a gente tá vendo é pelo ponto de vista dele, basicamente. Até as coisas mais, talvez, que são mais da parte dela, talvez a gente tá vendo só pelo ponto... Então, não sei, nunca especificou muito bem também isso. Eu gostei do final, do momento em que a poesia dá sentido ao nome do filme. Que ela fala que ao redor de mim eu sinto toda a sua presença, é a sua forma ao redor de mim. Então, tipo, eu fiquei, isso foi interessante, porque a forma da água, ela tá dentro da água, então a água é, na verdade, o amor dela. Interessante, gostei disso, mas eu acho que foi anticlimático aquele final ali do Michael Shannon dando os balaços, ele se curando e tudo ficando bem. E eu odeio odiar o Michael Shannon. Eu gosto muito dele como ator, eu acho ele um ator ótimo. Ele é excelente. E eu odeio odiar ele. E eu acho que por ser tão simplista essa visão do personagem, e por ser tão simplista a visão de todos os personagens, ele é ruim,
as minorias são boas, as minorias, digo, os outros personagens que são Que representados são por todas minorias. É uma São todas negra, minorias. uma muda, um gay Exatamente. e um russo. E um peixe. E um peixe. Por eles terem feito, por ser assim, então assim, eu acho que o filme acaba perdendo um pouco da sua riqueza. Porque no comparativo geral, assim, eu acho que se perde um pouco do debate que se pode ter. Ele acaba sendo um filme que termina e a gente assistiu, se sentiu bem, porque não é um filme que te faz se sentir mal, e segue adiante, vamos embora. Eu achei que fosse fazer a gente se sentir mal. Eu achei que fosse meio fim de Labirinto do Fauno. Podia ser mais pesado, né? Podia ser mais pesado, e dessa vez ele resolveu não ir, daí foi pro Oscar. O Labirinto do Fauno também não concorreu ao melhor filme, né? Verdade. Mas agora, vamos julgar melhor filme, vamos jogar nas premiações deles. Eu acho que vale pro Guilherme Del Toro o prêmio de melhor diretor, porque Vale. o Martin McDonagh tá fora da competição, principalmente. Vale mesmo. Vale muito esse prêmio. Eu acho que fotografia é capaz deles levarem também. A trilha sonora é muito boa, mas eu acho que não leva. Aquela... E tanto que a trilha sonora foi outra coisa que me fez lembrar a Amélie, porque também é aquela trilha meio francesa, sabe? Sim, aham. De acordeão, Sim, verdade. Uhum. Aquilo também, e o cabelinho dela, e sabe, tudo meio me lembrou a Amélie. As roupas também. As roupas me lembrou, mas é porque é de época, né? Sim, Filme de época. mas os Amélie não era de época. Não, mas ela usava roupa, tipo anos 60. Exatamente, todos eles usavam mais ou menos. E... O que eu ia falar? A cena de abertura... É achei muito boa aquela cena, muito bonita, já dá todo o tom Sim. de como vai ser fabulístico. Os cenários são muito bons também, eu acho que toda a produção de design dos negócios, os figurinos, tudo é muito bem feito. Também acho. Não acho que mereça levar melhor filme. Não, eu não duvido que vá levar melhor filme, mas eu acho que não merecia. Sinceramente, eu acho que depois de assistir, eu acho que ele pode ficar muito bem com os outros prêmios que ele vai levar. também acho. Don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. E o segundo filme que a gente viu, um dia depois da Forma da Água, foi 3 Anúncios para um Crime. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right? O filme do Martin McDonagh, que também tá concorrendo a melhor filme, melhor atriz para Frances McDormand, melhor ator coadjuvante, o Sam Rockwell e o Woody Harrelson estão concorrendo, e melhor roteiro original, o Martin McDonagh está, ele ficou de fora, ele foi o cortado para entrar o Jordan Peele e a Greta Gerwig, e ele ficou de fora, infelizmente. E o Paul Thomas Anderson, né? Foi o Paul Thomas Anderson que tirou o lugar dele ali. Eu entendi muito bem a indicação do Paul Thomas Anderson. E por isso mesmo que eu acho que 3 Anos para um Crime, se eu tivesse visto ano passado, eu acho que eu teria eleito ele meu melhor filme de 2017. Achei o filme que eu tava dizendo que faltava filmes arrebatadores, esse é um filme completamente arrebatador. Eu sei que eu gosto do Martin McDonagh, eu adoro Na Mira do Chefe, eu gostei muito de 7 Psicopatas em um Shih Tzu. O Na Mira do Chefe, inclusive, é um dos meus filmes favoritos, eu acho que daquele ano. E eu fiquei surpreso demais com 3 Anos para um Crime. Eu fiquei de boca aberta com o final dele. Toda a produção do filme é muito bem feita. Aí a gente sai completamente do clima de Forma da Água e vai para esse clima desse filme onde nada é... bonito. Não, eu ia dizer que nada é preto no branco. Nada é preto no branco. Porque A Forma d'Água é um filme... Sim. um filme alegórico. Exatamente. E de visual. Foi por isso que eu deixei bem claro isso antes. E 3 Anúncios para um Crime é um filme de personagem. É um filme de pessoas. A premissa é interessante, sabe? Eu acho que ele é um bom escritor, além de tudo. Então ele consegue fazer com que a gente entenda a premissa e a gente entenda como as coisas estão decorrendo de uma forma de ódio contra a própria personagem da Frances McDormand e como isso vai se refletindo e vai criando mais ódio e como ela tá fazendo aquilo porque ela não aguenta mais de tanta raiva que ela sente. E o xerife também tá se sentindo mal porque ele também queria ter descoberto aquilo, queria ter resolvido aquele problema, mas ela também tá certa no que ela tá fazendo e a gente vai vendo aquele monte de personagens se entrelaçando. Mas é exatamente o que ele disse no fim, entende? A raiva de cada um vai escalando o filme inteiro. Exato, essa é toda a trama do filme. A carta do xerife dizendo que o Dixon precisa de amor. Exatamente. E quando o Dixon começa a agir com amor, as coisas melhoram. Exatamente. E eu acho que essa é a grande sacada, porque
diferente do Michael Shannon, que a gente começa a odiar e a gente vai até o final do filme odiando ele, a gente odeia tanto Dixon naqueles primeiros momentos, até o momento onde ele extrapola e joga o cara de cima do negócio. Aquilo ali, assim, ó, é devastador. Não, tu pensa assim, ó, cara, esse louco tem que tomar no cu, tem que se fuder. E no final, tu entende que, tipo, não é bem assim que funciona, sabe? Tipo, tu vê, tu começa a ter pena da pessoa, tu começa a te sentir mal por ele também. E quando um filme consegue te fazer, quando uma série consegue fazer isso, já é uma coisa muito surpreendente, muito legal. Mas quando um filme faz isso em 1 hora e pouco, 2 horas, eu acho que é uma coisa completamente fora de série. Só os melhores escritores conseguem fazer isso. E outra coisa que eu gosto muito dele é o jeito como ele consegue contrabalancear o humor e com os momentos negro, pesados. Né? Não é uma coisa, tipo, não é... como é que é? Alívio cômico. Uhum. Os momentos... É natural. É muito natural. É tipo, ele sai de um momento pesado pra um momento leve, sem parecer forçado. Exatamente. Sabe? Eu achei isso sensacional, porque eu não tava querendo ver esse filme porque eu achei que eu ia sair devastada do filme. Uhum. Sabe? E eu não queria, eu não gosto, não quero me sentir assim vendo um filme. Uhum. E não foi o que aconteceu. Não foi o que Porque aconteceu. ele colocava aqueles pedacinhos de humor ali e aquilo deu uma leveza no filme. E de coisas boas também acontecendo pra contrabalancear. Exatamente. A cena, eu acho que eu tava comentando hoje com o pessoal, eu tava falando um pouco sobre o filme, acho que teve uns 3 momentos durante ele, assim, que eu quase chorei, assim, de tão emocionante que foi os momentos, sabe? Um momento onde o xerife tá com a família dele e se mata, aquele momento é completamente devastador, assim, eu acho. E bonito ao mesmo tempo. E daí ele conseguiu deixar esse momento não tão pesado, com aquela carta dele fazendo piadinha, narrando por cima. E mesmo assim foi um momento extremamente emocionante. E aí os momentos onde ela tá destruída, já que ela não aguenta mais fazer as coisas e ela não consegue, não sabe como ir adiante, ela não sabe como continuar vivendo. E os momentos finais onde o Dixon finalmente cai a ficha, o que ele tá fazendo, sabe? O que ele tenta fazer pra tentar resolver, e que ele pensa em se matar. Tu vê que ele botando a arma e tu pensa que ele vai se matar. E ele vê uma forma de viver de novo também. Então... Sim. A cena em que ele joga o carinha da janela. E a cena em que ela queima a delegacia de polícia e daí ele sai segurando o arquivo. Aquela cena ali foi extrema. Eu fiquei de boca aberta naquela cena. Aquilo ali, ela mesma, ela fica assim, ela não sabe como reagir, sabe? Tipo, porque é uma coisa que ela não esperava que ele fosse fazer e talvez ele não fosse fazer em outro momento, mas... Ele tinha acabado de ler a carta. E ele tinha acabado de sentir também a perda daquele amigo dele, que era a única pessoa que entendia ele, que tentava ajudar ele. E depois ele perdeu o emprego. E depois ele perde tudo daí por causa da raiva dele, né? Mas eu acho que é importante ver assim que, tipo, tem uma chance de salvar. Ele tenta mostrar que há uma esperança pra todo mundo. Dá pra salvar as pessoas, sabe? Por mais que ele seja completamente ignorante, que ele não entenda, que ele tenta não ser racista, mas ele é extremamente racista em todos os comentários que ele faz, o Sam Rockwell, o personagem de Sam Rockwell, né? Que é outro ator que eu odeio odiar, porque ele é ótimo. E ele tava ótimo nesse filme também. Bom, e o elenco acho que é um dos pontos fortes desse filme. A Frances McDormand tá excepcional no papel. Eu acho que ela sempre foi uma boa atriz, eu acho que desde Fargo ela sempre se mostrou uma atriz muito competente, muito criativa. Ela não tem aquela beleza que as atrizes normalmente buscam para tentar chegar a esses papéis, mas ela tem uma atuação muito crua, muito, muito real. E eu acho que esse aqui é o ponto alto da carreira dela. E a atuação dela não tem nenhuma obstrução. Ela passa o filme inteiro com a mesma roupa, a mesma bandana, o mesmo cabelo. Nada tira os teus olhos da atuação dela. É ela ali. E ela é ótima, ela é muito boa. Tá todo mundo muito bem nesse filme. Aí tem o Sam Rockwell também. Foram merecidos totalmente as indicações ao Oscar do elenco. O que eu achei legal no roteiro e na história é que o estupro da filha dela não é a parte central da história. Ele é o estopim pra história, mas a parte central é esse embate entre ela e a polícia. Então não parece que eles estão usando o estupro como plot point, eles não exploram isso. Eles não mostram, por exemplo, flashbacks da menina sendo estuprada e mostrando a fragilidade dela e etc, etc, etc. O que
é o que move a história, mas a história não é sobre isso, não é sobre resolver um crime. É sobre a frustração de uma mãe que quer saber quem matou a filha dela e que quer entender como é que a polícia não faz tudo o que for necessário pra encontrar as pessoas que fizeram isso, porque as pessoas que fizeram isso merecem ir pra cadeia, merecem ser mortas, merecem sofrer o mesmo que a filha dela sofreu. Sim. E ao mesmo tempo ele também trata, mesmo que indiretamente, da questão dos crimes que não são solucionados, principalmente quando se trata de crimes contra a mulher. E aí a gente tem o plot dela com o ex-marido, que espancava ela. E que era um ex-policial. E que era um ex-policial, e que era sempre a palavra dele contra dela, e a palavra dele sempre ganhava. E a gente vê claramente como acontece, a gente vê que o filho dela vê isso e sabe que isso acontece, e ele chega até a interferir, porque ele não vê uma escapatória, ele sabe que não adianta eles continuarem tentando fazer alguma coisa com aquilo. Então ele trata da violência contra a mulher também em alguns dos seus subtextos, assim. Sim, naquele momento em que aquele cara que eles acham no fim que foi quem estuprou a filha dela vai lá e ameaça ela dentro da loja. Sim. Aquele é um dos momentos mais tensos do filme, eu achei. Eu achei aquele momento, nossa, pesado de tensão, assim. Eu achei mesmo que ele ia fazer alguma coisa com ela, ou ela ia dar um soco na cara dele, ou alguma coisa assim. E daí quando tu vê, a única violência mesmo que ela faz é queimar a delegacia, que ela achava que não tinha ninguém dentro porque ela ligou várias vezes. Exatamente. Ah, contra o dentista também. Tem esse pequeno detalhe. Sim, mas ali também foi uma coisa interessante que ela diz, minha palavra contra dele. Então, tipo, não tem como provar. Uma coisa interessante também é que ela faz isso porque ela acredita que tem a mão da polícia no fato de terem queimado as placas dela. E não é porque as placas são dela ou porque representa a filha dela, mas porque as placas foram deixadas pelo delegado como um lembrete para que continue mexendo com as pessoas. Para que continue instigando as pessoas, para que continue martelando na cabeça das pessoas como elas falharam com a filha dela e com ela nesse tempo todo. Então, eu acho que ela se sentiu mais ofendida porque era a última memória do delegado e que ele pensou nela nesses últimos momentos também. Que ele deixa bem claro que a culpa não é dela por ele ter se matado. Isso eu acho uma coisa muito legal da parte dele também, do personagem. Eu retiro o que disse sobre ela não ser violenta, porque eu acabei de lembrar que ela chutou o cara no saco e a guria na virilha. Ela não é... Tem momentos em que ela poderia ser violenta e ela escolhe não ser. Que nem quando com o cara na loja, com o marido dela, depois que ele descobre, o ex-marido dela, depois que ele descobre que foi ele que queimou os outdoors, com o Dixon, com o Willoughby, com eles, assim, ela poderia ter sido e ela consegue se segurar. Eu acho que no caso do marido dela até foi interessante porque ela, naquele momento que ela se liga que o ódio dela só tá gerando mais ódio, não tá resolvendo bosta nenhuma. Exatamente, esse é o... Anger begets anger. Anger begets anger, exatamente. Ele mesmo vai lá e diz pra ela e ela entende isso pela boca da mulher nova dele, que ela diz que tem cheiro de merda. Exatamente, que ela é preconceituosa também. Ela é muito preconceituosa, porque ela é preconceituosa também com o Peter Dinklage, personagem dele. Que ela diz, você me forçou a vir no encontro. Ele disse, eu não te forcei a nada, eu tava tentando te ajudar, porra. E ela não quer saber de ajuda, ela só quer se enfurnar naquela depressão dela, naquele problema dela, e ela não quer sair de lá, ela quer ficar se refestelando naquela sujeira toda. Eu acho que é um filme com atuações muito boas, um roteiro sólido, uma direção muito competente que não foi reconhecida pela academia. Infelizmente. E eu acho que tudo isso faz dele um pacote muito, muito maior do que Forma d'Água nesse sentido. Até a forma, os planos que ele usa muitas vezes, assim, pra mostrar o que tá acontecendo com cada um dos personagens. Acho que essa cena aí eu não comentei, que foi uma das que quase me fez chorar, foi a cena onde o Sam Rockwell tá todo queimado no hospital e ele encontra o Red, que ele acabou de espancar, detonar, quebrou todo ele, jogou ele de cima de um prédio, fudeu com ele todo, arrebentou ele todo. E o cara tá tentando ajudar ele e quando ele vê que é o Dixon, e ele não deixa de ajudar ele por causa disso. Acho que isso foi uma cena muito forte, muito bem construída. E reforçou só a história da carta do Willoughby, né? Sobre o amor, que daí o Dixon viu com os próprios olhos, uma pessoa não guardar rancor contra ele, o que faz no fim ele não guardar rancor contra a Frances McDormand. Exatamente. Por ter sido responsável por queimar ele
queimar o rosto dele. E eu gostei que o final ficou muito ambíguo. Muito. A gente não sabe se eles foram matar o cara ou não. Exatamente. Se eles resolveram matar, mas eu espero que eles tenham tido uma grande amizade daqui pra frente. E eu gostei também que eles não resolveram o caso dela no fim. Não, foi muito bom isso, porque ia ser muito clichêzão, Ia assim, ser muito resolver. felizinho. É tipo, nós descobrimos É um ele. episódio de Cold Case, que eles conseguem descobrir. Que tudo se encaixa mais ou menos com aquilo que o delegado falava, o Willoughby falava, né? Tipo, um dia alguém vai dar uma escorregadinha e você vai descobrir. E aí alguém vai descobrir e aí a gente vai prender o cara e já era. E aí, tipo, tu acha que vai acontecer exatamente aquilo e ele te dá uma última jogada bola curva, assim. Ela dando motivo pro Dixon viver, o Dixon trazendo motivo pra ela começar a viver, e os dois meio que entrando em paz um com o outro, assim. E aí a gente tem um personagem completamente desprezível e racista que a gente começa a ficar com pena no final. Que tem todo esse arco que gira e volta pra ele. Arco de redenção. Eu não sei se seria bem redenção, mas eu acho que é um começo de uma redenção, assim. Mas a gente começou a gostar do personagem. Sim. Uma coisa que eu não esperava mesmo. Acho que talvez por isso algumas pessoas ainda ficam querendo achar que problema no filme, achar que ele tem conotações racistas, quando ele tem só personagens que são racistas. E eles servem a história, que é muito maior. Bons personagens também. Bons personagens. Vamos falar dos prêmios que ele pode levar. A gente falou do Forma d'Água também. Bom, sendo assim, o que tu acha que ele leva? Eu acho que leva melhor ator coadjuvante pro Sam Rockwell. Apesar de eu ficar muito triste porque o Woody Harrelson tava ótimo. O Woody Harrelson é ótimo, sempre. A Frances McDormand. A gente ainda não viu todos os filmes, mas melhor que a Sally Hawkins ela é. Sim. Infelizmente, porque eu gostei muito do personagem da Sally Hawkins em A Forma da Água. E eu sei que a Margot Robbie tá incrível em Eutônia. E que a Saoirse, né, ganhou o Globo de Ouro. E eu adoro ela também, mas eu acho que não tem pra ninguém. A Frances McDormand tá incrível nesse filme. E eu acho que merece muito levar o Oscar de melhor filme. E roteiro original. Eu acho que merecer, esse é o filme que merece no momento. Ele é o filme mais completo, é o filme mais... como produção e toda, ela mexe muito mais com as pessoas, ela tem uma temática muito maior. E é muito bom, é muito bom, é muito bom. Uma coisa assim de filmes que... É difícil a gente ver um filme e ficar tão feliz de ter visto o filme, e eu fiquei feliz de ter assistido esse filme. Eu fiquei feliz de ter assistido esse filme também. Eu achei que eu fosse sair desgraçada. E ele conseguiu fazer um filme dramático e tenso, que não te deixa arrasada e, sabe, com vontade de estar morta. Bem humorado também, como a gente disse. De como uma a forma... realidade é. A realidade é assim. A realidade não é só tragédia, desgraça. Tem aqueles momentos de leveza na nossa vida real. A realidade não é o inverno da alma. Não, a realidade não é aquele filme que tu viu que tu tava comparando. Isso que eu queria dizer. Já quase me esqueci desse filme. Eu queria comentar sobre ele também. Um dos filmes que eu achei que foi ignorado na premiação foi o Terra Selvagem. É uma produção do Einstein e isso afetou diretamente o filme, mas ele trata de um assunto muito parecido, que de novo um crime que não foi solucionado sobre nativos americanos. E o foco todo do Terra Selvagem é porque mortes de mulheres indígenas não são contabilizadas em crimes contra a mulher. Então o filme todo envolve essa questão de um crime que eles estão tentando resolver, só que ele é extremamente pesado, extremamente tenso, ele tem muito mais ação, muito mais violência, muito mais dor, e eles mostram o crime, e o crime é o catalisador de tudo, então o estupro é o catalisador de tudo, e acaba sendo... o foco. Acaba sendo... o centro. Não chega a ser o centro, porque ele é um momento muito... Mas é a parte mais chocante do filme. E por causa disso, Três Anúncios se distancia dele. Três Anúncios é uma versão... que não está preocupada com o crime, sim preocupada com o efeito disso na sociedade. Então, acho que os dois filmes são muito bons e se complementam também muito bem. Os dois tratam de assuntos muito próximos de violência, de tudo isso e de como isso afeta. Mas achei curioso que é muito parecida as duas histórias. Muito parecida mesmo, assim, no seu cerne. Assim. Dois filmes ótimos, dois filmes excelentes. Talvez dois dos melhores do ano passado. Isso aí então, gente, nós recomendamos Forma d'Água? Recomendadíssimo Forma d'Água no cinema, se possível, que as pessoas venham. Com certeza. Vejam pra ver aquela
aquela maestria visual na telona, vale a pena. E a trilha sonora também muito interessante, cheia de músicas de várias nacionalidades diferentes. Inclusive Carmen Miranda tem na trilha Carmen sonora. Miranda, muito Cada bom. música é de uma língua diferente, né? Muito bom, muito genial Muito isso bom também. isso. E 3 Anos para um Crime, nós também. Super duper recomendado. É nossa aposta pro Oscar. Nossa grande aposta pro Oscar, tomara que ganhe porque é merecedor. Finally puts an end to the strange saga of the 3 billboards outside. Then put an end to shit, you fucking retard. This is just a fucking start. Why don't you put that on your Good Morning Missouri fucking wake up broadcast, bitch? You're